Olá, luz e sabedoria. Venha comigo, vamos conversar um pouco sobre luz dourada. Nós temos conversado todas as quintas-feiras neste horário, ao encerrarmos os nossos atendimentos aqui no núcleo de Renel, no Morro do Cedro. Então eu relembro o que estamos estudando, que é sobre a cosmogonia, a origem da criação conforme os ensinamentos do mestre da luz dourada. Eu relembro uma frase. O Criador, no momento em que ele é gerado pelos mestres da luz azul e da luz dourada, no momento apropriado, ele explode, digamos assim, ele se divide no número de almas e proto-almas que serão necessários para a consecução do projeto divino para aquele universo. E ali, nesse momento, inicia-se, então, a jornada de todas as almas. E cada alma, então, passa a ser um salvador. O salvador do próximo universo. Porque a possibilidade dessa recriação da eternidade acontece pela evolução destas almas, que terão que, através do seu esforço, dos seus aprendizados, e no final desse universo irão se reunir no novo Criador, e esse novo Criador terá que necessariamente estar num nível de evolução acima ao Criador do universo anterior. Então, as almas são consideradas os verdadeiros salvadores da criação. Então, pensemos assim. Neste instante, estas almas que se localizam, ficam localizadas no plano angélico, elas deverão descender até o plano físico para começar os seus aprendizados. Em várias vidas, né? São muitas vidas, múltiplas vidas. Inicialmente como proto-almas, depois como almas no reino hominal. Nós temos aprendido pela tradição judaico-cristã que o ser humano foi expulso do paraíso, que ele foi, por assim dizer, degradado, e que isso teria acontecido sob a égide de um grande anjo, de um arcanjo, de um ser divino. Jofiel nos revelou que, na verdade, ele não expulsou nenhuma alma, nenhum ser humano do plano angélico. Na verdade, ele disse, eu os conduzi. Jofiel, o grande arcanjo da luz dourada, ele é o divino professor, o grande professor de todos os ensinamentos. Então, cada alma, quando mergulha na matéria, mergulha na carne, tem um projeto de aprendizado que é previamente projetado para ela. Jofiel, digamos assim, é aquele que ministra todo o currículo nesse planeta. Ele é o conhecedor de todos os mecanismos de aprendizado do nosso planeta Terra e da evolução das almas. Nós estudamos, então, na luz dourada, através do mapa astral. O mapa astral é dividido em 12 regiões, 12 aspectos, 12 casas. Cada casa ela se refere a assuntos específicos da vida humana. E todos nós teremos que realizar esses múltiplos aprendizados através de todas essas casas, né? Então é Jofiel quem, digamos, conhece o currículo e ministra os ensinamentos, ele nos conduz, ele nos orienta. Hoje pela manhã eu vi um grupo de crianças pequenas, em torno de 2 a 4 anos, sendo conduzidas por suas professoras, por suas orientadoras da creche, né, para um pequeno passeio durante a manhã. E eu vi ali todas aquelas crianças de mãozinhas dadas, cada um, né, com a sua característica pessoal, meninos e meninas, e pensava comigo, né, cada alma ali reiniciando uma jornada tem um projeto, tem um aprendizado, tem um contexto, tem deficiências e tem virtudes. Tem virtudes que precisam ser ampliadas e deficiências que precisam ser suprimidas nesse aprendizado. Cada um vai passar por desafios, né, grandes que a gente nem tem como imaginar no primeiro momento, quando a gente vê o início de uma caminhada humana. E ali eu relembrando sobre o tema que nós iríamos falar hoje, agora no final da tarde, eu
me senti levemente emocionado com essa visão, porque realmente ali são os salvadores da criação. A alma, né, ela se propõe, nós nos propomos ao mergulhar a matéria, ao passarmos por todas essas dificuldades e limitações de um corpo biológico, orgânico, animal, em realizar os aprendizados que serão necessários. Um esforço, né? Passar por dores, por dificuldades, por a impermanência, o não conhecer o dia de manhã, os véus da separação, a ilusão da separação da fonte, considerar-se sozinho, considerar-se distanciado daqueles que ama. Então, o mestre da luz dourada ensina que as almas, nós viemos nas lições em grupos que ele chamou a nossa flor de lótus. Cada alma em um determinado aprendizado, em cada vida, ela está incluída numa flor de lótus que é composta por 22 almas. Então somos nós e mais 21 seres que estão de alguma forma relacionados conosco naquele aprendizado. Então é como se nós estivéssemos no nosso grupo de colegas, né, na nossa equipe, na nossa salinha de aula, nossos colegas daquele estudo. Então, à medida que vai evoluindo esse aprendizado, as almas componentes desta flor vão trocando de posições nesse aprendizado, para que as virtudes relacionadas a esse aprendizado vão emergindo. Então, nós não somos pecadores, a luz dourada nos traz essa belíssima boa nova, né? Nós não fomos expulsos do paraíso, nós fomos conduzidos por nosso guia, nosso protetor maior, nosso instrutor, nosso professor Arcanjo Jofiel. Claro, do plano angélico onde estamos, que é um plano de grande beleza, de grande harmonia, porque é muito superior ao nosso, né? E descemos até a dimensão física. E retornaremos para lá no espaço entre as vidas. Então não existe expulsão, não existe culpa em relação ao divino, não existe abandono, não existe demérito. Então estar aqui na matéria, eu, você, todos nós, é o nosso presente para essa criação, para esta obra, é a nossa nota, como a gente falou, enquanto passado, nossa pequena nota musical para que o grande acorde divino saia melhor, né? No momento em que uma alma coloca o seu toque, ela diferencia em alguma coisa aquele acorde, ele se torna mais cheio, mais amplo, mais diversificado, digamos assim. Então estamos todos nós nessa vida humana, tendo aprendizados, fomos conduzidos por Jofiel, são várias vidas, estivemos já, não sei dizer se neste universo ou em universos anteriores, como proto-almas, né? Provavelmente em universos anteriores, vivenciando então o nosso aprendizado desde lá do início, no reino mineral, depois no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal hoje. Então isso nos dá também um sentimento, um sentido de conexão e compaixão para com todos os outros reinos, para com os nossos irmãos menores que caminham conosco hoje, né? Por exemplo, os nossos animais de estimação, as nossas plantas, são todos facetas ou centelhas do divino, numa posição que já estivemos um dia e que estão realizando a sua evolução. Outra coisa que tem que ficar bem clara para nós é que não existe involução na caminhada, na jornada da alma. A alma poderá estacionar o seu aprendizado por questões de dificuldades desse aprendizado, mas jamais ela vai voltar atrás, como existem algumas explicações em algumas correntes religiosas, espiritualistas, que, por exemplo, por punição, o ser humano poderia, sua alma, voltar a reencarnar num animal. Isso não existe, isso não é assim, conforme ensinou o mestre da luz dourada. A evolução é sempre contínua para frente e para o alto. Nós poderemos, claro, ter aproveitamentos diferentes das nossas oportunidades de aprendizado, isso nós vamos falar no nosso próximo encontro, mas não existe retorno. Então é como alguém que vai numa sala de aula, vai com seus colegas participar de um aprendizado num currículo, vai ter professores,
E vai depender do seu empenho, da sua dedicação, da sua capacidade de querer aprender, o aproveitamento dessas lições. Todos nós, então, estamos em aproveitamento, estamos em lições, né? E o aproveitamento depende muito da nossa dedicação, do nosso empenho, da nossa compreensão. Então, num primeiro momento, a grande boa nova da luz dourada é que eu e você somos fractais divinos da fonte. Fomos criados, então, lá no início como uma centelha, uma emanação, né, do incognoscível, primeiro como duas emanações, a luz azul e a luz dourada. Depois esses dois mestres, essas duas emanações criam a função do Criador, propriamente dito, que é um mix dessas duas luzes, e aí ocorre a explosão, então nós somos centelhas desse Criador. E um dia retornaremos, todos nós, a formar mais uma vez o novo Criador, quando na origem do próximo universo. Então estamos todos caminhando, estamos todos sendo orientados pela luz dourada. A luz dourada é a luz responsável pelo aprendizado da alma, pela jornada da alma, e Jofiel é o nosso grande instrutor, o nosso grande professor. Então, eu desejo a você um ótimo aprendizado e uma feliz vida. Até o nosso próximo encontro, Luz e Sabedoria.